A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos proporciona. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Estamos completando aí quase 365 dias. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Hoje, último domingo do ano, para a glória de Deus. Não é porque nós somos bons ou melhores, mas é porque a graça do Senhor tem nos alcançado. E eu quero trazer uma mensagem nesta noite, irmãos. E eu tenho certeza que Deus, Ele há de falar ao meu, Ele há de falar ao seu coração. E eu quero já iniciar fazendo a introdução aqui do texto, fazendo algumas perguntas. Perguntas essas que nós nos perguntamos, muitas das vezes. Como você está terminando o ano de 2020? Embora nós sabemos que esse ano de 2020, esse ano foi um ano que pegou todo mundo de surpresa. Foi um ano que talvez podemos até dizer que esse ano foi um caos na nossa sociedade, no nosso país e em outras nações. Mas como o nosso presbítero João bem falou aqui, nós não estamos sozinhos, o Senhor Ele está conosco. E a palavra do Senhor, ela vai falar nessa noite ao meu e ao seu coração. Eu não sei como você está terminando o seu ano. E é bem verdade que muitas das vezes nós ouvimos as pessoas, algumas pessoas dizerem, não importa como você começa, o importante é como você termina. E muitos começaram bem, mas não conseguiram chegar até aqui hoje, porque pararam no meio do caminho. Motivos esses que nós vemos que são vários, inúmeros. Como bem falou aqui o nosso presbítero João, falando com relação também, principalmente, a relacionamento conjugal. Eu acredito que esse ano foi um dos anos mais difíceis para a família brasileira, porque aonde nós vemos lares sendo desfeitos devido a essa pandemia. É claro que não só a pandemia, mas também, com certeza, houve outros fatores. E não só famílias, mas também vemos muitas pessoas ao longo desse ano também, devido a essa situação que o país ele vem enfrentando, muitas pessoas desempregadas, pessoas perderam parentes, quando não perderam parentes, perderam emprego, ou muitas vezes não só emprego, mas também perderam famílias, entes queridos. Situação essa que somente Deus é que pode nos ajudar. Eu não sei como foi o seu ano, não sei como você está terminando esse ano, mas eu quero nessa noite trazer uma mensagem de ânimo para você iniciar o ano de 2021 com ânimo, porque Deus, a Bíblia diz que a nossa força ela vem do Senhor, e com certeza Deus, Ele está nesse momento olhando para cada um de nós, assim como Deus Ele cuidou, assim como Deus Ele vem zelando do seu povo, da sua igreja lá atrás, ainda hoje Ele continua cuidando, ainda hoje Ele continua zelando pelo seu povo. E Deus, Ele é aquele que nos dá ânimo. Você consegue perceber que quando você está passando por uma crise familiar, conjugal, emocional, espiritual, quando vem uma pessoa, ela fala uma palavra, quando ela fala alguma coisa para te levantar, aquilo te dá ânimo. Aquilo te dá um up que você consegue fazer as coisas quando você menos espera, você passou, você superou. Por quê? Porque houve uma palavra de ânimo para você continuar. E eu quero nessa noite trazer uma mensagem então de reflexão para a nossa memória, para nós que estamos terminando o ano de 2020, que estaremos iniciando, se assim o Senhor nos proporcionar vida e saúde, o ano de 2021 na presença de Deus. Porque houve homens na história, homens que sentiram temor, homens também que passaram por situações que talvez para eles não houvesse jeito, não houvesse solução, como para muitas pessoas ao longo desse ano, talvez estão terminando dizendo, para mim chega, para mim não dá mais, para mim acabou, porque esse ano foi o ano do caos. Mas Deus, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Deus, Ele está com os seus olhos voltados para o seu povo. E bem, nós podemos dizer aqui, conforme disse o escritor, que até aqui verdadeiramente nos ajudou o Senhor. O Senhor nessa noite, Ele é comigo, Ele é com você. Você chegou até aqui, não foi pelas suas próprias forças, eu não cheguei aqui pelas minhas próprias forças, não. Chegamos até aqui porque Deus, Ele tem cuidado de mim, de você.
E Ele quer continuar cuidando da minha e da sua vida, assim como Ele iniciou o projeto, o trabalho dEle para cuidar da sua igreja até a sua vinda, Ele continuou dos homens e mulheres que se empenharam a pregar a sua palavra. Se você observar no texto sagrado, tanto no Antigo quanto do Novo, Deus Ele sempre tem cuidado do seu povo. E eu tenho certeza que Ele quer continuar cuidando da sua igreja. Abra sua Bíblia comigo nesta noite no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Iria eu ler apenas o versículo de número 7, mas quero ler os 7 primeiros versículos para fazer uma ênfase na mensagem dessa noite. Todos encontraram, amém? Diz a palavra do Senhor: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Versículo de número 3, o que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Verso de número 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus, que mensagem tremenda essa da parte de Deus. Amados irmãos e igrejas, igreja do Senhor, como eu disse, esse ano foi um ano muito difícil para a sociedade, foi um ano muito difícil para a igreja, porque ficamos aí praticamente um bom tempo com a igreja fechada. Mas em todo momento o Senhor Deus, como eu disse, é um Deus que Ele vem cuidando do seu povo, Deus Ele vem zelando da sua igreja. Em todo momento, Deus, Ele está com o seu cuidado sobre o seu povo. A palavra do Senhor nos mostra aqui o que está acontecendo. No capítulo de número 18, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 17, melhor dizendo, a Bíblia diz que Acabe, ele se apresenta, Elias, ele se apresenta a Acabe, ele é profeta, ele é escolhido de Deus, ele é tisbita, e Deus o chama para profetizar, para levar a sua mensagem à nação de Israel, para o reino do norte e também para o povo de Judá. E quando Deus chama esse homem, ele vai começar a ministrar e vai pregar a palavra de Deus. E é interessante nós observarmos, irmãos, que quando o profeta ele é homem de Deus, quando o profeta ele é de Deus, ele não ministra, ele não profetiza aquilo, coisas para agradar o homem, mas o homem de Deus, verdadeiro homem de Deus, profeta de Deus, ele prega simplesmente aquilo que Deus ordena que ele ministre, simplesmente aquilo que ele quer que ele fale. E a palavra do Senhor nos mostra então que Acabe, aqui a mensagem do Senhor mostra para nós que Elias, o profeta de Deus, ele vai se chegar até o profeta, até o rei Acabe, e quando ele chega, ele vai dizer para o rei assim: olha, vive o Senhor, e cuja presença, cuja face estou, que não vai chover durante 3 anos e meio não vai chover. E como os irmãos já conhecem a história, a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não havia chuva, não chovia naquela época, naquela cidade, porque sobre a palavra do homem estava o poder de Deus. 3 anos e meio de seca. Houve um determinado momento em que Acabe, ele manda um homem, e esse homem, ele é um homem que ele é conhecedor, ele é temente a Deus, e esse homem é Obadias. E Acabe chama a Obadias e vai dizer para ele o seguinte: vai pela terra a todas as fontes de água, todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. Então o rei Acabe ordena para que ele vá
correr a algum lugar, ver se ele acha água, para eles não ficassem sem os seus animais, porque era época de seca, 3 anos e meio não chovia. E nesse instante, agora, o que está acontecendo, já havia passado os 3 anos e meio. No capítulo 18, Deus vai falar para Elias: olha Elias, vai, faz assim, desta maneira, porque eu vou enviar chuva. A Bíblia diz no capítulo 18, sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Acabe, ali, ele vai mandar Obadias, e Obadias, ele é um homem temente a Deus, ele serve a Deus, porém ele trabalha para o rei Acabe. Então a Bíblia diz que Elias, vem a palavra do Senhor para Elias, dizendo: olha, vai se apresenta a Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre a terra. Já se haviam passado 3 anos e meio, conforme a palavra do profeta, do homem de Deus. Então diz que Obadias, ele vai, e ele começa a procurar, e ali ele já não encontrava mais o profeta Elias, não sabia para onde aquele homem andava. Então ele encontrou-se, quando Obadias ele começa a percorrer a cidade, vários lugares, e aí ele vai se encontrar, ele vai se deparar com o profeta, com o homem de Deus. E ali ele vai dizer: olha, és tu, Senhor, és tu, meu Senhor. E ele começa a conversar, ter um diálogo com o profeta Elias. E Elias vai dizer para ele: olha, vai, dize para Acabe que eu estou aqui. E aí Elias vai dizer essas palavras para Obadias, e Obadias vai ficar com medo, vai temer pela sua vida, achando que algo de ruim vai acontecer com ele. Porém o profeta diz: não, vai e faz assim, desta maneira. E o profeta vai, e eles se encontram. E quando, no decorrer da história, tudo isso, depois que o Senhor havia mandado chuva, a Bíblia diz então que o profeta Elias, ele manda o rei Acabe reunir todos os 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas de Jezabel, todos esses homens, 850 profetas, para se ajuntarem no Monte Carmelo, onde ele vai fazer oferta, onde ele vai orar ao Senhor, e o Senhor vai responder com fogo. E ali ele faz todo aquele trabalho, como todos já sabem, e ali aqueles homens, eles se preparam. E antes disso o profeta Elias vai dizer para a nação de Israel, que estão todos ali naquele Monte Carmelo, e também para aqueles profetas ali de Baal, e vai dizer: olha, vocês vão saber hoje quem é o Senhor. Se o Senhor é Deus, a Ele serve, mas se Baal é Deus, a Ele serve. Então ele vai fazer ali, vai tramar algo contra aqueles homens, vai proporcionar ali um desafio para aqueles homens, dizendo: olha, vamos fazer assim, vamos preparar o animal, vamos cortá-lo, vamos fazer tudo numa fogueira, e o Deus que responder do céu com fogo, esse será Deus. A Bíblia diz então que aqueles homens, os profetas, acharam muito boa aquela palavra, e assim fizeram, prepararam, e começaram a se cortar, a se mutilar, começaram a clamar a Baal. E ali eles ficaram cerca de até o meio-dia, para que alguém pudesse, o Baal ali pudesse responder às suas orações. E é interessante que Baal aqui, esse Deus aqui, ele foi introduzido devido ali à mulher de Acabe, Jezabel, que era filha de Etbaal. Ela havia introduzido o culto a deuses pagãos, e Acabe começou também a servir aqueles deuses. Então a Bíblia vai dizer que o profeta prepara tudo isso e fala: o Deus que responder com fogo, este será Deus. E ali os homens se mutilam, eles clamam, e ainda o profeta de Deus, ele começa a zombar: olha, clama mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, ou esteja viajando. E aí eles vão continuar, mas nada vai acontecer. Então Elias vai mandar preparar o altar, porque eles já haviam quebrado o altar. E Elias pega ali 12 pedras, representando as 12 tribos representando as 12 tribos ali de Israel. Ele pega, ele repara o altar, ele manda lançar 1, 2, 3 vezes água. E aí Deus responde a oração de Elias: ó Deus, manifesta-te hoje que há Deus em Israel. E Deus responde com fogo, e ali a Bíblia vai dizer então que o que acontece, que Elias ali manda tomar, ali quando Deus responde a oração, ali aqueles profetas levam eles abaixo, e a Bíblia diz que Elias mata todos os profetas de Jezabel. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, que nesse momento está ali juntamente com eles o rei Acabe. E o rei Acabe, vendo tudo o que aconteceu, a Bíblia diz então que Elias manda ele subir a um determinado lugar para ele poder comer. E depois o profeta vai dizer para ele: olha, agora você vai descer porque vai vir uma abundante chuva. E você corre. E ali a Bíblia vai dizer tudo isso, e ali o profeta Elias, diante dessas palavras, ele ora, ele manda o servo dele ver naquele monte,
Ele fala, olha, volta lá 7 vezes, e quando ele volta pela 7ª vez, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem, e ele diz então, olha, dize para que Acabe ele desça, para que ele volte, para que a chuva não apanhe no meio do caminho. A Bíblia diz então que falando assim aconteceu, esse homem, Acabe, ele volta, e quando ele volta, a Bíblia diz então que Elias também o acompanha e chega junto dele. E aí vai chegar lá no capítulo 19, onde nós lemos. E quando o rei Acabe, ele chega ali, a Bíblia vai dizer que ele fez saber tudo o que havia acontecido lá ali naquele monte, no Monte Carmelo, o que aconteceu, o que havia sucedido. Olha no versículo 1 do 19, diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Imagina, irmãos, um homem de Deus, recebendo ali de Deus ali a resposta da sua oração, Deus respondendo a oração com fogo, e ali aquele homem, o profeta de Deus mata os 450 profetas, como se não bastasse. Quando nós muitas vezes vemos, quando alguém ameaça alguém, o nosso coração parece que vai sair pela boca. Agora imagina ali, essa mulher perversa que é Jezabel, quando ela ouve essa introdução, quando ela ouve a mensagem ali do rei, do seu marido Acabe, a Bíblia diz então que Jezabel mandou um mensageiro a Elias, ou seja, aquela mulher, ela não se preocupou, ela não ficou com medo do profeta de Deus. A Bíblia diz para nós que essa mulher então, vendo tudo aquilo ali, ouvindo ali o que o profeta, o homem de Deus, o que havia acontecido, ela manda um mensageiro a Elias. E o que esse mensageiro vai fazer? Olha, vai a Elias, diz a ele, olha, assim me façam os deuses e outro tanto, se disser amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Jezabel é uma mulher perversa, e essa mulher, nós vemos aqui muito interessante, que o rei era Acabe, mas quem mandava era ela. Era uma mulher muito poderosa, vamos dizer assim, ela mandava e tinha que ser feito, tinha que obedecer. Imaginemos nós agora, esse homem, esse mensageiro, ouvindo a história, sabendo que Elias havia matado os 450 profetas, talvez ele pudesse ter pensado, nossa, matou os 450 profetas, agora vai matar eu também. Só que a Bíblia diz para nós que aquele homem, ele vai até o profeta, até o homem de Deus, e quando ele chega ali, ele vai conversar com ele, a Bíblia vai dizer o seguinte, versículo de número 3, o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e vê a Berseba que é de Judá, e deixou ali seu moço. Então Elias, ele estava ali, quando ele ouve aquele mensageiro que havia sido enviado por Jezabel, a Bíblia diz que ele pega e ele foge, ele corre, porque ele está temendo pela sua vida. E é interessante nós observarmos, irmãos, que nós vamos ver esse homem, o que Deus acabara de fazer lá atrás, na vida desse homem, agora esse homem ele está fugindo de uma mulher, ele está agora com medo. E é a primeira coisa que eu entendo aqui, irmãos, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa noite, é que não importa a posição que nós ocupamos, nós também somos falhos, nós também falhamos. Muitas vezes nós vemos homens e mulheres que vêm, que louvam, que cantam, que pregam, seja ela em qual hierarquia for da igreja, em qual parte for, todos nós temos as nossas falhas, todos nós também temos a nossa fraqueza. É interessante e importante também salientar, irmãos, que muitas das vezes, nós vemos muitas vezes o pastor pregar, nós vemos aí a dificuldade do pastor, mas o pastor também ele tem as suas dificuldades, ele também tem as suas limitações, como eu e como você. Então Elias, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, e agora a Bíblia diz que ele está temendo pela sua vida, porque ele está o quê? Quando ele ouve aquilo ali, ele se levanta, ou seja, ele vai tomar uma posição, olha, eu preciso fazer alguma coisa, e o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Porque Jezabel havia mandado dizer para ele, olha, amanhã se me façam os deuses de outro tanto, se disser amanhã estas horas não fizer a tua vida como um deles. Em outras palavras, eu vou matar você, Elias. Agora você imagina, você recebendo uma ameaça dessa, dizendo que até amanhã esta hora você vai morrer. Imagina como ficou a mente de Elias. Parece que houve algo na mente de Elias que ele não consegue mais lembrar, parece que ele não consegue mais captar o que Deus acabara de fazer lá atrás na vida dele. Por intermédio da vida dele, o que Deus havia feito. Então a Bíblia diz que ele pega e ele foge. E eu sei, irmãos, que, como eu disse, nesse ano foi um ano muito difícil para mim, para você, para muitas pessoas está sendo difícil, mas eu quero dizer algo através dessa palavra para você nessa noite no nome de Jesus. No nome de Jesus eu quero dizer para você que aqui entrou, você que aqui está nessa noite, aleluia. Como esse homem aqui ele fez, ele fugiu, eu quero dizer para você, não fuja dos seus problemas. Não é você fugindo que vai resolvê-lo.
O que você e eu precisamos fazer é enfrentar o problema de frente. É enfrentar esse gigante, assim como eu ministrei alguns dias atrás. Nós precisamos enfrentar o gigante de frente, precisamos combater esse gigante de frente. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Nós temos que trazer à memória aquilo que Deus ele fez por nós. E aqui o profeta, esse homem de Deus, então, ele se levantou para escapar, para fugir. Não podemos fugir da situação que nós estamos vivendo. O que nós precisamos fazer é depender de Deus, confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Davi não olhou para aquele gigante como os outros olharam. Se você observar no capítulo 17, você vai ver que ali os homens, os soldados de Saul, quando eles viram aquele gigante, eles começaram a tremer, eles começaram a fugir de medo daquele homem. Porém, Davi, a Bíblia diz que ele não tinha altura para lutar contra aquele gigante, porém ele não olhou para o tamanho do gigante, mas ele confiava no tamanho do seu Deus. Ele enfrentou aquele gigante de frente, ele não fugiu do problema, ele não fugiu da situação que ele estava enfrentando, mas ele enfrentou aquele gigante de frente. Você tem que enfrentar o seu gigante de frente. O que nós precisamos fazer é colocar a nossa confiança em Deus. O problema é que nós somos seres humanos e nós falhamos. Muitas vezes esquecemos daquilo que Deus ele fez lá atrás por nós. Mas aqui esse homem também, como homem de Deus, ele teve seu momento de fraqueza. Aconteceu com ele o que? O desânimo. O desânimo ele vem, muitas vezes ele vem sorrateiramente. E muitas vezes ele nos pega de surpresa. A Bíblia diz que o que vendo ele se levantou para escapar com vida. E se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele deixou o seu moço também em Berseba, porque provavelmente aquele jovem que estava com ele também corria perigo. Porque ele estava ao lado do profeta. Ele estava junto do profeta. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele foi ao deserto, caminho de um dia. Caminhou um dia inteiro e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Desde quando alguém está animado vai pedir a morte? Aquele homem ele estava desanimado. Quando ele ouviu aquela palavra, ele ficou desanimado. Puxa vida, e agora o que eu vou fazer? Estão tramando contra a minha vida, eu vou fugir. A Bíblia diz então que ele pega e ele vai para o deserto. Caminho de um dia. E ali, sabemos que deserto significa prova na Bíblia, provação. Ele se assentou debaixo de um zimbro. E um zimbro é uma planta que não tem quase nada de folhas. Imagina esse homem agora. E algo também que eu aprendo aqui. Desde quando alguém está fugindo, ainda tem tempo para poder se deitar. Desde quando alguém está fugindo, vai arrumar tempo para deitar e tirar um cochilo. E a Bíblia diz que ele então foge. Em seu ânimo ele pede a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Em outras palavras, para nós entendermos, trazendo para os nossos dias de hoje, para nós aprendermos algo nessa palavra, que muitas vezes é assim também, como eu disse. Muitas vezes a situação, problemas e mais problemas se acarretam sobre a nossa vida, e nós muitas vezes vamos tomar uma posição que esse homem queria tomar. Pensamos em desistir. Chega, para mim não dá mais. A situação está difícil, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo controlar, eu não sei mais o que vai ser dessa situação, olha, para mim já basta, para mim já deu. Olha o que ele está dizendo aqui, olha, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Ou seja, ele não queria continuar nesse processo. Ele não queria continuar fazendo o que ele precisava fazer, mas ele queria parar. Aleluia, mas quem chamou o profeta aqui é o mesmo que me chamou, aquele que te chamou. O que te chamou é Deus. E quando Deus chama, Ele se responsabiliza. E aqui quem chamou o profeta foi Deus quem o escolheu. E Deus o escolheu, Deus o chamou. E quando Deus o chamou, isso mostra para nós que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele queria a morte, ele já pediu ao Senhor a morte. Só que, irmãos, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele queria, naquele momento, que o Senhor lhe tirasse a vida, porque ele não achava que ele era melhor do que os seus pais. Devido a essa situação, esse problema que ele estava enfrentando, ele queria que o Senhor lhe tirasse a vida. Mas ele não sabia que algo maior Deus tinha para ele. E eu tenho certeza que algo maior Deus tem para você nessa noite.
ele queria parar. E ele faz aqui, eu entendo, como uma oração. Ele diz: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E lá no versículo 5 vai dizer: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Eu vejo aqui, irmãos, como esse anjo, eu vejo uma resposta de Deus para a oração daquele profeta. Ele diz: já basta, envia-me a morte, eu quero morrer. Mas a resposta de Deus para ele foi: olha, Deus prepara ali o alimento para ele, prepara o pão, prepara a água e diz para ele: olha, levanta e come. O que eu entendo, o que eu aprendo aqui nesta noite, que eu gostaria de compartilhar com você, o que Deus também colocou no meu coração ao estudar essa palavra, é que em momento algum, nesse momento aqui, talvez ele pensasse, aqui Elias, ele pensasse que ele estava sozinho. Deus não te deixa sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Porque aqui a Bíblia diz então que quando ele estava dormindo, um anjo tocou ele, um anjo chamou aquele homem. Então, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, nós devemos saber que nós não estamos sozinhos. E aqui a Bíblia diz então que o anjo tocou e disse: levanta-te e come. O Senhor poderia ter usado aqui aquele anjo, o anjo do Senhor, para dizer para Elias: olha Elias, olha o que eu fiz lá atrás para você, agora você está pedindo ânimo, você está perdendo o ânimo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele: olha, levanta e come. Ele não fala nada do que passou, porque o que passou, passou, irmãos. Precisamos dar continuidade à nossa vida. O que passou, o que Deus fez foi maravilhoso. Nós precisamos olhar para a cruz do Calvário, olhar o que Cristo fez por nós. Mas aqui o anjo apareceu e disse para ele: olha, levanta-te e come. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer algo para você também que aqui entrou nessa noite. Você não está sozinho e Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Porque aqui diz então que o Senhor preparou ali diz, né, e deitou, dormiu debaixo de um zimbro, eis que então o anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Mostrando para nós a dependência que nós temos de Deus, que nós não somos bons o suficiente, que nós não somos capazes de nada. Mas Elias, mesmo nessa situação, Elias, ele dependia de Deus. E aqui o anjo aparece, toca ele, chama ele, prepara ali o alimento para ele, e diz para ele: olha, levanta-te e come. E é o que nós, como igreja do Senhor, devemos fazer nos dias de hoje. O ano está acabando, o ano está iniciando 2021, o que nós precisamos fazer é comer e beber da palavra do Senhor, para que nós possamos chegar no final de 2021 e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor novamente. Elias, ele deitou-se, ele comeu e depois ele deitou-se de novo. E lá no versículo 7, diz que o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Glória a Deus. Irmãos, talvez Elias não imaginasse o que Deus estava preparando para ele. Talvez ele não imaginasse o que Deus estava preparando, o que seria daquele homem. O anjo do Senhor chamou ele, tocou nele segunda vez e disse para ele: olha, levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. A primeira vez o anjo aparece e diz para ele: olha, levanta e come. E agora a segunda vez está dizendo para ele: olha, levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Diante de todas essas adversidades, diante de toda essa dificuldade que esse homem está passando agora, nesse desânimo, perdeu o ânimo, ele pede em seu ânimo a morte. Elias havia se tornado uma pedra de tropeço para Jezabel, porque ele havia matado seus 450 profetas de Baal. E ali aqueles homens, eles ministravam, eles pregavam aquilo que agradava, aquilo que era agradável, aquilo que era para agradar a Jezabel. Porém Elias, homem de Deus, profeta de Deus, ele sempre profetizava a ruína, porque a palavra de Deus que vinha para eles, era a palavra de Deus que vinha sobre o profeta Elias para dizer para a nação, porque Acabe havia se desviado, e como se não bastasse andar longe dos caminhos do Senhor, ainda tomou Jezabel, mulher idólatra, apóstata. Aquela mulher, ele se casou com ela, filha de Etbaal.
a qual essa mulher havia introduzido no meio do povo a adoração aos falsos deuses, aos Baalins, a Azera e também a Baal. Então nós vamos ver aqui diante desse texto que tudo estava indo de mal a pior, porque aquela mulher ali, ela havia perdido seus 450 profetas, falava aquilo que agradava o seu ego, porque ela queria ouvir simplesmente aquilo que agradava a ela, mas o profeta de Deus não falava nada para agradá-la, mas falava simplesmente a verdade de Deus. E quando o profeta Elias, ele se encontra novamente com Acabe, ele vai dizer: olha, és tu perturbador de Israel? E ali Elias vai dizer para ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Acabe havia deixado o Senhor, ele e a casa dele havia deixado os mandamentos do Senhor. Era um homem que tinha conhecimento das leis, do mandamento de Deus, mas devido à situação que ele encontrava, a mulher que ele havia se casado, ele acabou fugindo, ele acabou saindo dali do que Deus tinha preparado para ele, do que Deus tinha sobre a vida dele. Ele saiu da presença de Deus, começou a adorar outros deuses. Então a Bíblia diz que, diante dessa situação, ela manda perseguir esse homem, ela manda matar esse homem, ela quer matar aqui o profeta de Deus, o homem de Deus. E é interessante que conforme ele foge, aqui como nós vimos no texto, no versículo 7, o anjo novamente então vai aparecer para ele. E o que eu quero trazer, irmãos, para a nossa reflexão nessa noite, que talvez ao longo deste ano de 2020, assim como Jezabel, ela tentou acabar com Elias, ela não só tentou acabar com Elias, mas ela também queria acabar com o ministério de Elias. Eu quero dizer nessa noite, ninguém vai acabar com o seu ministério, em nome de Jesus. Ninguém pode acabar com o seu ministério, porque o seu ministério foi Deus quem chamou. Ninguém pode tomar aquilo que Deus ele nos dá, aquilo que Deus ele nos confia, exceto Ele, porque Ele quem dá, mas Ele também quem tira. Então essa mulher, ela queria acabar aqui com esse trabalho que ele estava fazendo, acabar ele como profeta, como pessoa. Ela queria destruir ele, mas ninguém nessa noite vai destruir aquilo que Deus tem para você. Tornou a segunda vez, tocou dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Muitas pessoas ao longo desse ano começaram bem, mas terminaram mal. É importante começarmos bem e terminarmos bem. Mas também quando começamos mal, o importante é que nós venhamos terminar bem. Mas muitas pessoas começaram bem e terminaram mal. E muitos começaram mal e terminaram mal também. Mas cumpre a cada um de nós continuarmos na dependência de Deus, na confiança de Deus, continuarmos confiando no Senhor. Então aqui o profeta, ele vai receber novamente uma mensagem. E essa mensagem que esse profeta vai receber aqui é uma mensagem que serve para mim e para você. É uma mensagem de ânimo nessa noite. E qual mensagem é, irmão Alessandro, nessa noite? Deus está dizendo para nós: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, ainda tem muita água para jorrar debaixo dessa ponte. Ainda tem muito combustível para queimar. Levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. A jornada é longa, irmãos. Nós não podemos parar. A mensagem do Senhor está falando para nós nessa noite: levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Foi difícil, chegamos até aqui, mas o caminho ele continua, ele é longo, ele é comprido. E o Senhor ele tem cuidado de nós. Deus estava cuidando de Elias. Naquele momento que ele pensou que ele estava sozinho, Deus envia o seu anjo. Deus prepara o alimento. E agora Deus prepara o anjo, prepara o alimento e diz uma mensagem para ele de ânimo: olha, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder. Esse homem aqui, ele perdeu o ânimo. Homem de Deus, profeta de Deus, como eu disse, também tem seus momentos de fraqueza. Mas a mensagem que o Senhor nessa noite ele quer nos ensinar é que nós venhamos nos levantar, tomar uma posição, comer desse pão, beber dessa água que é a palavra de Deus, para que nós possamos continuar firmes. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A jornada é longa, irmãos. A jornada ainda continua. Não é aqui que você vai parar.
Não é aqui que é para você parar, porque ele queria parar no meio do caminho. Deus disse para ele, olha, muito comprido, olha, é longa a sua jornada ainda, Elias. Eu ainda tenho muita coisa para você que você nem espera acontecer. Talvez você, nesse ano, você viveu tantas coisas que agora você possa até pensar, para mim não dá mais. Para mim não tem mais jeito. Estou desanimado. Eu não sei mais o que fazer. Então essa é a resposta de Deus para você nessa noite. Levanta e come, muito comprido será o caminho. Não é hora de você parar. Não é hora de você retroceder. Não é hora de você desistir, não é hora de você perder o ânimo, mas é hora de você se alimentar, é hora de você comer, porque a jornada ainda é grande. Muito comprido te será o caminho. Aleluia, Jesus. Então, aqui o Senhor, Ele envia aqui o seu anjo para cuidar de Elias. E eu achei muito interessante essa parte, irmãos, do versículo 5, onde ele deita, ele dorme debaixo de um zimbro, e a primeira vez, então, o anjo vai tocar ele, e vai dizer para ele, levanta-te e come. Eu não sei, irmãos, qual é a situação que os irmãos aqui vivem, e eu tenho certeza de que, talvez tenha alguém aqui que precisa dessa palavra, e eu quero dizer para você nessa noite, que você não está sozinho, e que Deus Ele está te sustentando. O Senhor Ele está nos sustentando. Enquanto eu estudava essa mensagem ontem, Deus colocou isso no meu coração, de que Ele estava cuidando e que Ele estava aqui, estava do lado do povo, dizendo que a pessoa que não está sozinha, que Ele está do seu lado e que Ele é que está te sustentando. É o Senhor que está nos sustentando nessa noite. Que nós venhamos, irmãos, como igreja do Senhor, nos alimentar ao longo desse ano. Foi um ano difícil, foi um ano complicado, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós precisamos continuar nessa caminhada, sabendo que nós precisamos nos levantar, comer e alimentar dessa palavra, para que nós possamos resistir os dias maus. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor nessa noite, a sua palavra, ela venha ficar cravada nos nossos corações. E que ao longo desse início de ano de 2021, se o Senhor nos permitir vida, Ele não voltar até lá, porque ainda faltam alguns dias para acabar o ano. E que você possa, seja a dificuldade que você for passar no ano de 2021, que você possa lembrar-se dessa palavra. O Senhor tem uma palavra de ânimo para você. Quando você pensar o desânimo, pensar em desistir, pensar em parar, lembre-se que a palavra de Deus é levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Lembre-se de que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, nada sai fora do controle de Deus. Elias pensou que para ele tinha acabado, não dá mais, chega, é o fim. Ele disse, olha, já basta. Quantas pessoas disseram isso nesse ano, já basta? Quantas pessoas já pararam? Pessoas que nós vimos nos cultos, nós já não vemos mais frequentar os cultos, não tem mais força para caminhar, mas que o Senhor possa dar força, resistência, que o Senhor possa levantar, dar força, dar graça, dar ânimo, e que eu e que você venhamos ser boca de Deus na vida dessas pessoas, levar essa mensagem, levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Que Deus nos abençoe, irmãos, nessa noite, que essa mensagem seja uma mensagem de ânimo para você e para mim. Essa mensagem está sendo uma mensagem de ânimo para a minha vida também, porque foi um ano difícil também para mim, mas eu preciso me alimentar, comer e beber desse pão, comer desse pão, beber dessa água, que é a palavra de Deus, porque muito comprido vai ser o caminho, e nós só vamos chegar lá se nós nos alimentarmos. E a Bíblia vai dizer no decorrer da história, você pode continuar, que dessa comida que esse homem comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Já imaginou, irmãos? O que é caminhar com uma só comida 40 dias e 40 noites? Agora você imagina você comendo dela todos os dias, da palavra de Deus. Nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Que nós possamos, irmãos, continuar firmes e convictos. Que nós possamos sair daqui dizendo, muito comprido será o caminho. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para a igreja. Que o Espírito Santo do Senhor ele possa continuar falando aos nossos corações. E mais uma vez, eu digo para você nessa noite, não é hora de parar, não é hora de desistir. É hora de você levantar a sua cabeça, comer desse pão, beber dessa água, porque muito comprido vai ser a sua jornada.
muito comprido vai ser o seu caminho. Vai vir lutas, vai vir provações, vai vir dificuldades, porque nós fazemos projetos, e a maioria das pessoas que fizeram projetos do ano passado para esse ano, nós vemos que foram frustrados, porque nós nos frustramos mesmo, acontece coisas que nós não esperávamos acontecer, mas em meio a toda a circunstância, Deus ele tem cuidado de nós. Ali o homem de Deus, Paulo, ele disse, porque eu estou bem certo, de que nem a morte nem a vida, nem a altura nem a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, continue firmes no seu Jesus, continue firme nesse ano 2021 que vai chegar, que o Senhor Deus, Ele seja primazia na minha e na sua vida, que nós possamos aqui permanecer firmes na presença do Senhor, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Senhor, graças te damos pela Tua palavra. Senhor, Pai amado, continua falando aos nossos corações, a Tua palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Eu te agradeço pela Tua palavra, que nós possamos sair daqui alimentados, Senhor. Deus amado, nos ensina a tomar posse desta palavra. Pai amado, que viemos olhar para a Tua palavra e saber, Pai, que muito comprido vai ser o caminho, mas nós precisamos ter em mente que o Senhor precisa fazer parte dela, Senhor. O Senhor precisa estar na frente, na nossa direção. Meu Pai amado, sabemos como Ele é falho, Ele tem as suas situações difíceis que muitas vezes Ele passa, mas sabemos que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor passa conosco, assim como o Senhor foi ali com Elias naquele momento difícil, o Senhor enviou o seu anjo, ser conosco nessa noite, meu Deus, aquele que precisa de um milagre, aquele que precisa de uma cura, Senhor, estende as tuas mãos nessa noite de poder e glória, meu Deus, visita a tua igreja, o teu povo que estão ausentes na noite de hoje, aqueles que estão viajando, abençoa, meu Deus, nos ensina a tomar posse dessa palavra, nos ensina a viver, a colocar em prática a tua palavra, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, obrigado por esta noite, por esta oportunidade, toda honra e glória seja dada a ti em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, amém e amém. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Eu devolvo aqui para o nosso irmão presbítero João, amém?